Então, o governo tem uma linha de financiamento, que é o crédito rural, que já não é mais suficiente para atender a demanda. Estima-se que ela atenda 25%, a 30% da demanda total de crédito no país. Caramba. Então, o crédito rural tem... O crédito recurso obrigatório, ele tem origem no... Todo banco que tem aí, banco comercial, tem débitos em conta corrente, 34%, não sei se está em 34%, mas mais ou menos 30% dos seus recursos depositados, que estão em depósitos à vista, precisam ser direcionados para a atividade rural. Isso é uma lei, e aí daí que vem a fonte para financiar o agronegócio, parte do agronegócio. Mas isso não está sendo suficiente, então o produtor rural precisa recorrer a outras fontes que não só o crédito oficial. E aí tem a cooperativa que ajuda, tem a revenda, capital próprio, muitas vezes que ele utiliza. Mas a boa parte desses pequenos produtores dependem desse financiamento para fazer o plantio, para fazer todos os tratos culturais. E aí colhe. Quando você tem uma boa safra, você ainda tem o desafio do preço. Porque pode ser que você fez tudo certo. Você teve uma boa produção. E aí o preço não estava legal na hora da venda. Ele não fez uma trava de custos. Ele comprou os insumos dele a um preço e aí na hora dele fazer a venda Que varia muito, né? O preço da... Varia. Tem seguro para isso também? O seguro, você tem possibilidade de incluir a cobertura de preço. É uma das modalidades que existem. Ela ainda não é muito utilizada no Brasil e eu acho que ela tem um potencial muito grande de ser melhorada. A forma como é colocada hoje eu ainda não acho que seja a ideal. Mas o preço é uma variável que dá, sim, para você mitigar. E aí eu acho que qual é o papel das seguradoras? Fazendo até uma resposta ao Jairo, né? Nosso amigo Jairo lá da Sinjeita veio aqui e fez uma provocação às seguradoras de que elas precisam pensar fora da caixa. E eu concordo com ele. Acho que tem muita coisa que as seguradoras precisam melhorar. Alguns desses pontos, por exemplo, as coberturas ofertadas, né? Então, o seguro de preço é mais comum hoje nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão ofertado ainda, não é tão difundido. Mas é um componente que pode ser trazido para a mesa para facilitar. Porque o produtor, assim, acho que um dos maiores medos dele é clima e preço. Porque eu tava lendo uma matéria essa semana, eu acho. Que, assim, a tendência para 2023, aí você me corrige se eu estiver errado, Gabriel, é que o preço seja mais baixo, porque vai ter uma safra maior do que a do ano passado, porque ano passado teve quebra e tal. Em contrapartida, o custo vai ser alto, porque a gente tá vivendo aí a inflação, né? Enfim, a taxa de juros está alta e o preço do fertilizante está alto porque a gente não está encontrando. Aí que você vê como o cara vai equilibrar os pratos, né? Essa safra agora que está no campo, está sendo colhida, vai ser colhida agora de soja, talvez seja uma das mais desafiadoras para o produtor rural nos últimos anos. O preço ainda está bom comparado a valores históricos, até pelos fatos que a gente está tendo mundialmente, guerra na Ucrânia com a Rússia, você tem todo um problema inflacionário aí por falta de commodities e tudo mais, de alimentos. Então, assim, eu não acho que nós vamos ter problema de preço, de cair preço. Eu acho que aparentemente está num... Esse aumentar, não é? O ano passado já bateu um pouco mais alto e esses fatores que o Rafael colocou, assim, a safra vindo boa, isso afeta, né? A forte demanda, né? Se tem mais oferta, se a demanda não acompanha... Por outro lado, você tem estoques... Você vende estoques baixos. O Brasil, ano passado, quebrou muito feio. Assim, a soja foi uma quebra... Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, quebrou muito. Você vem aí de alguns eventos climáticos muito complicados. Mas o principal ponto para o produtor rural de dificuldade é o custo. O custo subiu demais. Então, assim, quando você tem um custo baixo e o preço está alto, você tem margem de manobra. Pode até ser que o clima não ajude muito, pode ser que o preço caia um pouquinho, alguma coisa, mas ele ainda tem muita margem. Esse ano, o produtor rural plantou com um dólar altíssimo, pagou os custos dos insumos altíssimos. Qualquer soluço pode ser uma dor de barriga. Agora, uma atenção para o Rio Grande do Sul. O Paraná parece que está indo bem, de uma forma geral. O Paraná, tem o Oeste, tem alguma coisinha ali, dando um pouco de dor de barriga ali, mas, de uma maneira geral, o Paraná está indo bem. O resto do Brasil está indo bem em soja. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, está apresentando problema climático. A gente ainda não sabe a gravidade que vai vir essa quebra, se vai ter quebra ou não, mas já tem algumas... o milho deles, o milho verão já está sofrendo, e a soja, que é o carro-chefe ali no verão, tudo indica que vai ser mais um ano difícil. E aí o produtor rural vem alavancado, porque ele está com uma dívida para pagar com o banco ou com a cooperativa, e ele não consegue pagar porque ele já vem de 2, 3 quebras de safra nos últimos 4 anos. E ele vem se alavancando e vem comprometendo o nome da família, filho, esposa, todo mundo pegando empréstimo nos bancos com CPFs, né, para ajudar. Doideira. E o limite disso é ele chegar e ter que entregar a propriedade rural. Esse produtor, quando entrega a propriedade rural e tem que vir para a cidade, porque não tem mais o que fazer no campo, ele
não é uma mão de obra treinada para a cidade. Ele sabe produzir alimentos, ele não sabe apertar parafuso numa fábrica de automóvel, alguma coisa do tipo. Então, você causa um problema social, inclusive. A vinda dele, por exemplo, você não tem mais uma pessoa menos produzindo alimentos. Você tem uma mão de obra, uma família toda que não é especializada na cidade, precisando de uma atenção, que ele também não vai ter essa atenção. Então, você tem uma série de músicas, né, sertanejas que cantam um pouco disso, né? A tristeza do produtor quando tem que vender a fazenda e vir para a cidade. E isso acontece muito. E aí que entra o seguro agrícola. O seguro agrícola, como mitigador desses eventos catastróficos, ele é a ferramenta ideal para fixar o homem no campo. Falar, olha, estamos aqui, você tem que fazer a sua parte, produzir e tudo mais. Se São Pedro não ajudar, a gente está aqui para pagar. A ferramenta de mitigação de risco do seguro agrícola é extremamente estratégica, essencial para um país como o Brasil, que depende bastante da agricultura, porque a quebra de safra não afeta apenas o produtor, essa quebra de safra chega na sociedade, chega na cidade. Ele deixa de pagar a concessionária, o banco, a escola, o açougue e tudo mais, que muitas vezes, cidade do interior, ele compra prazo safra, ele vai pagar na safra. Quando esse produtor rural não produz, vem em cascata, além de chegar para a gente via de formato de inflação, de alimentos e tudo mais. Então, o seguro agrícola, ele é essa ferramenta para mitigar, e o governo, sensibilizado com essa situação, viabiliza a subvenção federal, que é uma ajuda para a contratação do seguro. E como é que funciona a subvenção exatamente, Gabriel? Subvenção é um apoio que o governo dá para facilitar o acesso aos produtores rurais ao seguro agrícola, para baratear o custo do seguro agrícola. Não que o seguro agrícola seja caro, mas o produtor rural com essa margem pequena e tudo mais... É um incentivo também. É um incentivo. E você pega, por exemplo, uma situação onde o produtor não tem o seguro e tem a quebra de safra, a consequência para o país é muito pior. Então, o governo aloca um recurso para fazer que é a subvenção federal. Então, só em grandes números aqui, a ordem de grandeza, o que o Brasil colocou de subvenção federal nos últimos anos para os produtores rurais, você começou, pega aí 2006, que foi quando começou esse programa, começou com 60 milhões de reais. O governo colocou lá 60 milhões de reais para ajudar. Em 2006. Em 2006. 2010 já pulou para 200 milhões. 2014, você chegou em 690 milhões de reais de subvenção federal. Foi o pico que a gente atingiu em 2014. Aí teve problema, pedalada da Dilma e não sei o que e tal. Esse ano foi um ano crítico. E 2015 cai para 276 milhões. Então, o seguro agrícola sofre com esse problema de política pública. Você vem, começa a crescer, de repente vem um problema econômico, vem um problema... Tira de algum lugar e acaba tirando ali. Então, 2015, mas quando tira percentual ou tira recurso. Tira o recurso e fala... você tinha um bi, aí vai ter mais. 300. Aí é os primeiros que chega que leva? O primeiro que chega leva. E aqueles outros que não conseguiram pegar. Então, assim, Rafael, você contratou seguro, né? Hoje o governo paga 40% da sua pólice. Se for uma pólice... todas as culturas estão 40%, só a soja que pega 20% só. Mas vamos imaginar o milho safrinha, 40%. Se você tem que pagar R$100 do prêmio de seguro, o governo vai pagar 40% e você paga 60%. Então, quando eu emito a pólice, eu emito um boleto para você e um boleto para o governo. Quando o governo vem e fala, acabou o dinheiro, eu falo, Rafael, sabe aquele boleto lá? Agora está direcionado para você. Porque o governo não sai do governo e vai para o produtor. E aí o produtor fica insatisfeito. Imagina, tem que pagar um negócio. E não estava programado. Não estava programado. Então, isso acontece. Está acontecendo agora. Tá? A gente está tendo que mandar para... Enfim. E a inadimplência aumenta nesses casos? Aumenta. Porque muitas vezes o produtor não tem condição de pagar. Ele não se programou, ele não tem o fluxo de caixa. É uma dificuldade. E aí... Como afeta tudo, né? Muito. Então, assim, a subvenção ela veio subindo aí em 2015, 276 milhões. Aí a gente... começou a subir novamente, 2019 foi para 300 milhões, 360, 2020 foi para 856 milhões de reais. Cara, quase 2021 bateu 1,1 bilhão, a gente falou, agora vai. 2022 agora foi para 900, caiu já e tal. Assim, cresceu bastante. Então você olha desde o começo, nossa, como cresceu o aporte. E o agro cresceu na mesma proporção? Demais. Então, você tem várias métricas para mostrar o quanto que cresceu. Agora eu vou mostrar uma que eu acho que é a mais interessante. Fala, tudo bem, o governo está colocando esse dinheiro. Com isso, ele está incentivando os produtores a contratarem seguro agrícola. Com isso, mais seguradoras estão vindo para o Brasil. Mais exportação, mais... Tudo para o país, né? E lá em 2006, quando a gente começou a fazer o programa de subvenção, você tinha, sei lá, 5, 6 seguradoras atuando. Em 2017, não estamos falando de muito longe não, você tinha 11 seguradoras atuando. Agora, em 2022, já tem 18 seguradoras atuando. Eles vieram... para ajudar, viram que tem um mercado com potencial muito grande e tudo mais. E o quanto que as seguradoras vêm pagando de indenização nesse período. Então, lá em 2000
2018, por exemplo, que a gente teve... 2019, o governo colocou 366 milhões em subsídios. Ele bancou isso. A indústria de seguros pagou no seguro no ramo agrícola aqui, tá? Que é 1101 e 1102. Agora vai mudar, a SUSEP vai colocar 1111 o ramo, mas é só agrícola, só agricultura aqui. Tô tirando até máquinas, equipamentos. Tá, só agrícola. A indústria de seguros pagou 1,9 bilhão em indenização. Em 2021, o governo colocou 1 bilhão em subvenção, a indústria de seguros pagou 5,4 bilhões em indenização. Ano civil 2021. Em 2022, as seguradoras já pagaram até novembro 9 bilhões de reais em indenização. Caraca. Então, assim, para cada R$1 que o governo colocou em subsídio, as seguradoras pagaram em indenização em 2022 mais ou menos R$10 a mais. 10 vezes mais. E se a subvenção é 40%... A conta não tá fechada. Não tá. A sinistralidade do setor... Mas por que tem aumentado ano a sinistralidade? É porque pessoas têm contratado mais e o risco tem aumentado? Ou porque, sei lá, o clima tá mudando? O que você acha? E até, às vezes, novas seguradoras, às vezes a galera entra com o peito aberto e depois... Pode ser precificação, pode ser... Um pouco de tudo isso vocês falaram. Então, assim... Vamos lá. Minha visão, né? O mercado é extremamente promissor e é um mercado que acho que assim, tem se desenvolvido a uma velocidade impressionante. Mas você tem, nesse desenvolvimento, uma série de percalços, você tem uma série de aprendizados e tudo mais. Então, primeiro ponto, mais seguradoras, maior competição, o custo do seguro caindo bastante, as seguradoras competindo por taxa, competindo por cobertura, dando cobertura mais alta, o que é ótimo para o consumidor. Claro. Então, assim, aqui uma primeira resposta do governo colocando subvenção, colocando subsídio, estimulando mais players privados a entrarem e esses players brigando. O produtor rural é o que está sendo mais beneficiado, é o maior beneficiado. Porque ele está recebendo o apoio da subvenção, ele está recebendo melhores preços e melhores produtos. Foi isso que aconteceu nos últimos 5, 6 anos. A indústria, obviamente, sofreu e está sofrendo e agora está se ajustando. Você vê uma série de decisões. Assim, o clima, sem dúvida, foi um dos fatores que contribuiu. Mas eu não coloco a culpa no clima. O clima foi o que transbordou o copo. O clima... Mas a gente trabalha com isso. O clima é aleatório, ele e vai ter que... Nós vamos ter quebra de safra. É parte da análise do risco, né? Isso faz parte do jogo. Então, assim, se você de repente está fazendo uma análise de risco mais coerente, mais correta e tal, você fica menos exposto, você mais exposto. Mas de uma maneira geral, as seguradoras como um todo, e eu incluído, tá? Não estou aqui falando com um arauto aqui da sabedoria, não. Também foi o mesmo caminho. A gente entrou numa onda de disputa de mercado, uma onda de concentração de riscos, muita coisa no Rio Grande do Sul, no Paraná, que quando veio um clima, e aí 2021, o clima foi assim, o evento climático mais forte que a gente já viu nos últimos 30, 40 anos tranquilamente. Quebrou, e não quebrou só uma safra, tá quebrando 2 safras seguidas, assim, foi o milho safrinha e a soja. Uma coisa nunca vista antes. Misturado com as taxas mais agressivas, misturada com uma gestão de risco, de repente, um pouco menos medrosa, né? Voltando àquela história do medo no começo do bate-papo, né? Quando você começa a ficar muito corajoso, e acabou resultando numa sinistralidade muito elevada e que agora, 2022, está voltando à normalidade. As condições estão sendo ajustadas, ressegurador ajustando capacidade, alguns saíram, outros entraram, faz parte do jogo, mas a tecnologia vem ajudar agora a mostrar o que estava sendo feito de errado e que precisa ser corrigido.